Meu Deus do céu! Até quando? Até quando? Até quando, cara? Parece que eu peguei o DeLorean ali, voltei no passado e tô vivendo de novo nos anos 90, cara. Porque a sensação de que os filmes voltados para público nerd, geek, ele tá sendo tratado do mesmo jeito, sabe? Que ele era tratado antes. Como se nós, o público-alvo, a gente fosse incapaz de entender o que é bom e o que é ruim. Parece novamente os meados dos anos 90, quando tudo que era lançado ou era muito caricato, ou parecia muito amador, e essa é a verdade, parecia mesmo muito amador, ou quem estava por trás daquele pensava assim, cara, isso aqui é um produto infantil e como criança não tem muito filtro mesmo, vamos entregar um produto aqui colorido, com explosão, com poderzinho, vai estar tudo certo. E eu tô falando isso porque o fato é que de um tempo pra cá, todos, e eu tô dizendo todos mesmo, os filmes de super-heróis seguem o mesmo caminho. E isso pode acabar enterrando esse gênero muito mais cedo do que a gente está esperando. Vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes de entrar no assunto desse vídeo, primeiramente quero agradecer a quem está aqui comigo. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhecia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago, nosso canal para debater cultura pop. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, quero te fazer um convite. Fica até o final desse vídeo aqui. Se lá no final você gostar do que você vir aqui, eu quero te pedir que deixe like, hype. Se puder deixar um comentário, eu prometo que eu leio e respondo. Se puder compartilhar esse vídeo, o canal com quem você sabe que vai gostar, me ajuda a dizer para o algoritmo do YouTube que esse canal é relevante, cara. Que tem gente que gosta do que eu faço aqui e me ajuda a chegar a mais pessoas. Se inscrevendo, me ajuda a fazer o canal crescer e isso é sempre muito bom, beleza? Dado esse recado, então, vamos falar sobre o filme da Supergirl. E o que falar sobre esse filme da Supergirl, cara? Se eu falar que esse filme é medíocremente genérico, cara, eu vou estar chovendo no molhado. Se eu falar que ele é um filme que meia hora depois que você saiu, ou que você parou, terminou de assistir ele, você já esqueceu metade dele, também não é lá muito novidade, vai não, essa novidade toda. Se eu falar que esse filme tem vilões extremamente irrelevantes, inúteis, patéticos, cara, é só mais um no meio de tantos que estão saindo por aí. E se por fim eu falar que esse é mais um produto tentando passar lição de moral pro público, já virou normal, né? É normal. Fato, cara, é que esse filme não tem qualquer aspecto, detalhe ou elemento que vai tornar ele algo que valha o tempo gasto ou a grana suada que eu e você tem que desembolsar para assistir essa enorme bomba. Em outras palavras, é só mais um medíocre produto em meio a milhares de outros que estão sendo lançados a toque de caixa nos últimos tempos. Mas o que está nas entrelinhas aqui é que eu gostaria de chamar a atenção, cara. São sinais perigosos de que filmes como esse podem colocar todo esse gênero para baixo do tapete muito em breve. E eu vou falar mais sobre isso no final desse vídeo. Deixa antes eu falar um pouco então as minhas impressões, o meu review, né? Se é que eu tenho capacidade para fazer isso, desse filme da Supergirl, cara. Esse filme, ele é essencialmente uma adaptação da HQ Woman of Tomorrow do Tom King. Isso já foi dito e redito por muitas pessoas. Ele tenta entregar uma cara Zor-El ali, que é uma pessoa que carrega peso, luto, arrependimento, que ficou amargurada com tudo que ela já viu até na altura daquela idade que ela tem durante o filme ali. Só que aí, cara, vem um detalhe. A atriz Millie Walker, que foi escalada para viver a Supergirl, ela vai muito, muito além disso. E aqui entra a minha primeira crítica pesada para esse filme, tá? Essa menina, essa atriz, ela entrega uma protagonista antipática, chata, que, cara, se acha melhor do que todo mundo e só por se achar melhor do que todo mundo, ela tenta se afastar de todo mundo.
A única companhia que ela aceita perto dela é do Krypto, que é o cachorrinho de estimação dela. Ou seja, entre outras palavras, a Millie Walcock entrega uma Supergirl extremamente autodestrutiva. E isso é um problema. Sim, por mais que ela tenha um desenvolvimento durante o filme, é um problema porque acaba sendo um saco você ter que acompanhar mais de metade do filme e tendo que lidar com uma protagonista que é chata. Ela não cria nenhum tipo de conexão. Ela não cria, pelo menos comigo, não criou nenhum tipo de empatia por ela. Toda vez que ela tinha aquela atitude rebelde, de cachaceira, de que não tá nem aí pra nada, cara, eu revirava os olhos. Pelo menos comigo funcionou desse jeito. Eu acredito que com muitas pessoas também vai ressoar desse jeito, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que se acha superior e se autodestrói o tempo inteiro. Então, assim, a Millie Walcock, pelo menos na minha opinião, ela pesou muito a mão na atuação dela nesse ponto. Talvez o roteiro tenha empurrado ela pra isso, mas ela podia tentar ter dado uma suavizada. Não tem nada de suave na atuação dela. Um outro ponto que não ajuda em nada é a motivação dela. Ela só decide mesmo partir pra ação depois que o Krypto ele é envenenado. E galera, aqui não existe spoiler, tá? Não existe spoiler aqui, isso aqui tá no trailer. E aí depois que isso acontece, ela sai a lá John Wick numa missão de, entre aspas, né, vingança para conseguir o antídoto. Enfim, a motivação dela é ir atrás do antídoto para salvar o Krypto. É ruim? Não, não é ruim. Mas também tenho que dizer o seguinte, cara. Esse enredo já tá mais batido que bife de quinta. Já não cola mais. Um outro ponto bem fraco desse filme, e aqui, cara, eu quero fazer um parêntese, porque até então era a especialidade do James Gunn, é a trilha sonora. Nesse filme, ela não funciona de jeito nenhum. E eu sei que o James Gunn não é o diretor, nem o roteirista por trás desse filme, mas ele é o chefão da DC, então tudo passa pela aprovação dele. Então ele aprovou, né? Pelo menos eu entendo que sim. Enfim, a trilha sonora desse filme, ela é jogada. Músicas que não tem nada a ver com a cena, com o momento da cena, e que tá ali para tentar farmar uma cena épica. Não é assim que funciona. Não é assim que funcionou aqui. E eles têm que entender que nem todo filme consegue fazer isso igual Guardiões da Galáxia. E esse, cara, é só o terceiro de vários outros problemas desse filme que eu podia ficar elencando aqui, assim, a perder de conta. O problema é que esse vídeo aqui ficaria enorme. Só esses três aqui, pra mim, já são mais do que suficientes pra explicar por que eu considero esse filme completamente esquecível. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ser honesto e dizer que nem só de coisas ruins esse filme foi feito. E eu tenho que dar uma palmatória. O lobo do Jason Momoa convence, tá? Ele rouba a cena e a primeira vez que ele aparece, como eu disse agora, ele convence de cara. E aqui, aliás, é um ponto que eu até gostaria de debater, porque meu último vídeo foi referente às escolhas dos projetos que o James Gunn tá fazendo. Ele tá escolhendo só personagem de quinta categoria para trabalhar o início do DCU. Cara, se eu fosse o James Gunn, eu realmente me concentraria no lobo, tá? Eu investiria pesado nesse personagem. Ele tem muito carisma, muito mais que a Supergirl da Millie Walcock. Ele tem muito mais presença, ele ganha o público assim, com muito mais facilidade. Eu cravo, cara, se houvesse um projeto de filme ou uma série do Lobo com o Jason Momoa, eu assistiria facilmente, acredito que muitas pessoas também assistiriam. Para falar bem também desse filme, eu tenho que mencionar o CGI. Tá bem competente, entrega em muitos momentos. Tem que falar também que tem muita cena escura, então isso ajuda a esconder um pouquinho o defeito do CGI aqui ou ali, mas enfim, não dá para perceber. Só que aqui vai também uma questão. Em um filme que assim custou praticamente 300 milhões de dólares, esse foi o orçamento desse filme, o mínimo que um CGI tem que ser é competente, né? É muito competente. Enfim, o CGI desse filme ele entrega boas cenas. E aí o problema é que os pontos positivos desse filme param por aqui. Enfim, o fato é que esse filme é só mais um no meio de tantos outros que tem exatamente esses mesmos problemas. E eu tava até lembrando de uma fala do James Gunn. Ele deu uma declaração falando que o roteiro desse filme era genial. E ouvindo isso, eu só posso pensar
duas coisas, cara. Só posso chegar a duas conclusões. Ou o James Gunn subestima a nossa inteligência, a inteligência do público, ou ele tá vivendo num mundo completamente apartado da realidade, cara. Porque eu, sinceramente, vendo esse roteiro, eu não consigo enxergar nem um traço de genialidade. Ele tá longe de qualquer coisa que eu chamaria de genial. Porque a verdade é que ele recria estrutura de tantos outros projetos, de tantos outros filmes, e no fim das contas, a sensação que ficou, pelo menos pra mim aqui, que criatividade aqui passou foi longe. E antes que alguém entenda errado, cara, não existe problema em um roteiro se inspirar em outro. Todo roteiro faz isso. Todo roteirista faz isso. Só que chega certo momento que o roteiro ele tem que deixar de só se inspirar e criar uma identidade própria. E é justamente nesse ponto que o roteiro aqui falha, e falha miseravelmente. No fim do dia, esses filmes são produções recheadas de orçamentos milionários, recheadas de atores conhecidos, muito CGI, muito marketing, com roteiro fraco, vazio, artificial, um monte de nada com coisa nenhuma. E o ponto aqui desse vídeo, pra mim pelo menos, é que tá sendo cada vez mais comum ver isso. Filme que ao invés de começar a entreter e terminar de forma épica pra ficar na memória, ele segue uma linha reta, cara. Ele não tem grande emoção, ele não tem grande reflexão, ele não tem nada. E quando esse filme feito dessa forma acaba, o único efeito que ele causa no público, pelo menos causa em mim, é revirar os olhos. Foi o que eu disse que aconteceu comigo durante esse filme da Supergirl. Revirei os olhos em diversos momentos. E se a gente parar para analisar friamente, existe um grande declínio de criatividade em Hollywood. Eu diria de uns 10 anos para cá, tá? Pelo menos de uns 10 anos para cá ficou muito evidente, na minha opinião. Se você parar para analisar os filmes que estão sendo lançados, parece que cada um consegue ser mais vazio que o anterior, cara. E isso é um problema enorme quando a gente fala do gênero de super-heróis, porque é um gênero que exige altos investimentos, milhões de dólares em CGI, em divulgação, em marketing, como eu estava dizendo até alguns minutos atrás aqui. Então, se você gasta centenas de milhões, de milhares de dólares e entrega um produto fraco, a conta simplesmente não fecha, cara. Em algum momento, pelo contrário, essa conta vai estourar. E quando isso acontecer, as consequências podem ser, assim, catastróficas para esse gênero. Porque, parando para pensar assim friamente, talvez o público não tenha se cansado do gênero de super-heróis, sabe? Talvez o público, e eu me coloco entre ele, a gente cansou de assistir o mesmo filme só com embalagem completamente diferente. Um nome diferente, um rosto diferente, uma corzinha diferente, mas no final do dia é tudo a mesma coisa. E o resultado disso, cara, pode ser justamente o gênero de super-heróis voltar ao mesmo ostracismo que aconteceu em meados dos anos 90. Porque vai chegar um momento em que grandes estúdios, grandes investidores vão deixar de investir porque simplesmente não está dando mais retorno. O público nerd e o público geek simplesmente vai deixar de consumir, vai deixar de pagar. Ou seja, como eu estou falando aqui agora, não vai ter retorno financeiro. Então por que eles vão investir em algo que ninguém quer ver? Em algo que ninguém quer consumir? Então, se não houver uma mudança muito forte na forma como esses filmes estão sendo escritos, eu acredito que esse cenário pode chegar muito antes do que a gente imagina, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu quero saber mesmo da sua que chegou até o final comigo. O que você acha? Você já assistiu o filme da Supergirl? Se assistiu, gostou ou não gostou? Deixa nos comentários aí que eu quero bater um papo com você também sobre o que você acha desse momento atual dos gêneros de super-heróis. Beleza, galera? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu fui.